Olá, você que nos assiste, bem-vindo ao canal Red Coach. Hoje vamos falar sobre um tema que é sempre questionado e eu vou passar a minha visão, que é a prescrição e controle do treinamento. Como é que a gente prescreve um treinamento? Como é que a gente faz para ver se esse treinamento está sendo bem sucedido ou não? O que a gente tem que fazer? Eu diria a você que a gente tem que fazer um treinamento individualizado. Por quê? Baseado nos princípios científicos do treinamento, o primeiro princípio é a individualidade. Então não tem como a gente prescrever um treinamento que não seja individualizado, mesmo que seja num esporte coletivo. Esse é um assunto bem complexo, a gente teria que esmiuçar mais. Num vídeo de poucos minutos a gente não vai conseguir abranger essa totalidade. Se você quiser conhecer mais, vá lá no nosso programa educacional, disponível no site www.redcoach.com.br, que nós temos alguns módulos que dão essas bases científicas e metodológicas da prescrição do treinamento. Vamos utilizar aqui um exemplo da prescrição, da minha experiência, do treinamento para o atleta de waterpolo. Vou mostrar aqui como é que eu desenvolvia o treinamento de resistência à fadiga. Então, primeira coisa, eu tenho que saber qual é o esforço que esse atleta vai fazer e ao que ele deve ser resistente. Então, ele vai fazer um esforço intermitente, por um período prolongado, com intensidades variadas. Mas quanto desse esforço ele faz? Aí a gente precisa da fundamentação científica. Pesquisando, a gente sabendo onde vai pesquisar, a gente pega os dados em que você tem lá que um atleta de waterpolo, durante um jogo, dependendo da categoria, do nível de rendimento dele, ele pode nadar entre 1.000 e 4.000 metros. Ou melhor, se for numa categoria de básico, que tem alguns dados, pode ser de 500 a 4.000 metros. Ou seja, é uma ampla volume para a gente pensar. Então tem que adequar direitinho isso aí. Se eu estou trabalhando com uma seleção que vai disputar um mundial, os dados dizem que o atleta pode chegar a nadar 4.000 metros num jogo. Se for uma categoria de base, um mirim, um petis, ele vai nadar de 500 metros. Okay? Então a gente tem que analisar isso. Para que atleta a gente está prescrevendo? Agora, o esforço que ele vai fazer é semelhante, só que o nível é que vai ser diferente, tanto de volume, como de densidade, como de intensidade. Então, o atleta de waterpolo, ele faz um movimento acíclico combinado, ou seja, ele nada, ele arremessa, ele bloqueia, ele faz a marcação. Então, ele tem uma movimentação imprevisível, que depende do jogo. Duas equipes jogando seguidas vezes, a gente vai ver histórias, movimentos diferentes. Diferente da natação, em que a gente vê o atleta fazer um volume constante. A prova dele é 50, é 100, é 200, é 400, é 800, é 1.500. É previsível, você sabe o que ele vai fazer. E ele só vai fazer aquele momento repetitivo. Então a prescrição é diferente. Então eu já tenho o dado de volume, já tenho o dado de como é que é feito esse esforço, e eu tenho que preparar ele para esse esforço. Qual é a fase do treinamento que eu estou? É a fase básica, estou começando o treinamento. Então primeiro tem que preparar ele para ter uma resistência geral, para depois ele fazer esse movimento específico, suportar a fadiga durante o jogo. Então, desenvolvendo isso, vocês estão assistindo aí nos slides, qual é a característica do treinamento que eu dou? Eu dou um estímulo de 100 metros de natação. Um atleta de polo aquático não faz uma movimentação contínua maior do que de 100 metros, até mesmo num campo longo, a distância não é toda essa. Então a gente já está trabalhando de forma geral, com um volume um pouco mais acentuado, com um intervalo de 20 segundos entre cada estímulo, que é o tempo que a gente já viu na dinâmica do jogo. Ele parte para o contra-ataque, ele volta para a defesa, ele faz um esforço ali. Hoje o tempo de posse de bola é 30 segundos, então ele tem que voltar para o campo ou ir para o campo de ataque em 10, 15 segundos. Então ele varia ali o tempo que ele fica na movimentação um pouco mais moderada, de 15 a 20 segundos. Então é o tempo que a gente dá essa recuperação para ele, para resistência geral à fadiga. E aí a gente vai ver o nível que a gente quer para botar a intensidade.
Baseado no treinamento da natação, a gente vai fazer um treino que a gente chama de aeróbico intenso, que é essa capacidade cardiorrespiratória para ele suportar todo esse volume de jogo durante a partida, desses esforços intermitentes. E aí a gente monta essa série intervalada, como a gente está mostrando aí nos slides para vocês, para que ele tenha essa capacidade de suportar o treinamento, depois do treinamento específico, para ele depois poder executar a função dele como jogador com excelência de qualidade. Parece complicado, porque em poucos minutos a gente não pode dar toda a fundamentação de como isso se faz. Se você está interessado, busca lá, onde eu falei, no nosso programa educacional, os nossos módulos, que vão ensinar vocês como é fazer essa prescrição individualizada do exercício, do treinamento.